Numa jornada de mais de 13 anos consagrando a ayahuasca, eu tive o grande privilégio de mergulhar nas profundezas dos mistérios não apenas da ayahuasca, mas também da minha própria consciência. E agora, numa nova série de vídeos aqui do canal Iluminadamente, eu vou compartilhar alguns insights, ensinamentos e algumas experiências que eu tive na força dessa sagrada medicina da floresta que ajudaram a moldar a minha percepção de realidade e como eu vejo a vida ao meu redor. Logo depois da vinheta, vamos começar com o nosso primeiro vídeo dessa nova série. Arro, seja bem-vindo ao canal Iluminadamente, eu me chamo Joe Bauer, sou ayahuasqueiro, terapeuta, criador aqui desse canal. E bom, aqui no canal Iluminadamente, que é carinhosamente chamado de o canal do ayahuasqueiro, já temos mais de 200 vídeos falando a respeito da medicina da floresta, várias playlists, vários conteúdos muito ricos e informativos. E dessa vez a gente vai começar com uma série um pouquinho diferente, onde eu vou compartilhar com vocês esses insights e várias experiências e ensinamentos que eu tive na força da medicina, com as minhas mirações, com as minhas peias, com as minhas catarses e que ajudaram a moldar essa minha percepção de vida que eu tenho hoje. Então, fica aqui comigo, mas antes, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, porque ele ajuda o YouTube, inclusive, a entender que o canal está postando algum tipo de conteúdo de relevância e espalhar para o maior número de pessoas. E, claro, se você ficar até o final desse vídeo, eu te convido a ficar e gostar desse conteúdo, por favor, também se inscreva para receber mais vídeos como esse, ok? Então, comecei essa jornada já há bastante tempo, né? Já praticamente quase 14 anos consagrando a medicina da floresta. E com certeza tive muitos insights, muitas visões, muitos aprendizados diferentes que ajudaram a moldar a minha percepção de vida e a forma como eu me relacionava com a realidade ao meu redor. E aí, aqui eu quero trazer um grande insight que eu tive logo nas primeiras cerimônias e que de verdade, se eu tivesse tido esse insight antes, talvez até estaria ainda melhor, mas quero compartilhar com vocês algo que para mim foi realmente muito revelador e me ajudou a transformar essa realidade toda que hoje se manifesta na minha vida. E esse ensinamento que veio há praticamente 13 anos atrás, que foi muito impactante, é que nós somos um perfeito reflexo do nível de consciência que nós temos hoje. Em outras palavras, o que esse insight, o que esse ensinamento está querendo trazer, o que me trouxe na verdade, né? Ele me trouxe a compreensão de que aquilo que eu estava vivenciando era um reflexo da minha realidade interna. Ou seja, naquela época, que eu ainda era um jovem de 18 anos, né? Ainda super com a sexualidade, com o ego aflorado, sabe? Para quem não sabe, inclusive eu era ator, trabalhava com teatro e televisão naquela época. O meu sonho era ir, sabe, para Globo, fazer novela, trabalhar como ator profissional nos grandes polos do entretenimento, né? Mas eu também tinha uma realidade bastante complicada, bastante problema financeiro, bastante problema de relacionamento, principalmente com a família do meu pai, né? Minha mãe e meu pai foram sempre separados, né? Não eram casados, então eu tinha naquela época ainda algum nível de conflito de realidade com o meu pai. Então conflitos familiares, conflitos internos muito grandes, porque ao mesmo tempo em que eu queria entrar, né, e desbravar ainda mais essa carreira, eu também vivenciava uma série de dificuldades financeiras, dificuldades aquelas que faziam inclusive eu trabalhar às vezes em 2, 3 empregos diferentes para conseguir me sustentar. E eu lembro que inclusive teve uma época da minha vida que eu estava numa depressão bem complicada, sabe, com bastante pensamentos autodepreciativos. Eu lembro inclusive que nessa época da minha vida eu também tinha uma voz interna que ficava me julgando demais, sabe? Me condenando muito. E passei por muitas peias, inclusive na medicina, justamente por estar ouvindo essa voz. Que quando eu entrava na força, eu começava a me criticar, começava a me julgar, começava a me colocar para baixo. E eu demorei bastante tempo para perceber que essa voz que estava me criticando, que estava me condenando, nada mais era do que as necessidades que existiam dentro de mim e que eu não estava atendendo. Era uma autocobrança porque ao mesmo tempo eu sabia que poderia fazer mais, que eu poderia ter uma realidade diferente, mas eu não conseguia manifestar essa realidade diferente. E eu me lembro muito bem daquela vez que eu estava na força
no gramado, né? E tinha um passarinho que estava me olhando e eu naquela força, sabe? Pensei, agora eu vou pegar esse passarinho. Aí você imagina a cena, né? O cara gatinhando bem devagarinho, tentando pegar o passarinho e eu achando que ia conseguir pegar, o que é muito, muito, muita inocência da minha parte, né? Mas quando eu estava realmente chegando muito perto de pegar o passarinho, quando eu fui para pegar ele, ele voou. E naquele momento eu tive um insight muito profundo que falou para mim: quando você se encontrar sem saída, lembre-se que és divino, abre as tuas asas e voa. E eu comecei a entrar numa catarse muito profunda de insight, de reconhecimento interno, e foi quando eu percebi e tive essa instrução muito bonita de que a realidade que eu estava vivenciando nada mais era do que um reflexo perfeito do nível de consciência que eu tinha. Do nível de consciência que eu tinha sobre eu mesmo, sobre as minhas necessidades, sobre os meus deveres, sobre as minhas funções, né? O nível de consciência que eu tinha de relacionamento primeiro comigo mesmo, a forma como eu me tratava, a forma como eu me cobrava, a forma como eu me julgava e também o quanto que isso de alguma forma se projetava para as relações além de mim, né? Relação com a minha família, principalmente com o meu lado paterno, relação com o meu trabalho também. Então, esse insight naquele momento foi algo realmente muito transformador, tanto que eu lembro que na semana seguinte eu já comecei a tentar mudar a realidade que eu vivia. Eu vivia, por exemplo, numa casinha bem pequenininha, vou contar para vocês, compartilhando. Era uma casa que o aluguel era de mais ou menos R$ 350 e eu conseguia atrasar o aluguel ainda. Você imagina, né? Casa feia, não tinha nem fechadura, né? Era uma casa que eu falava que era uma casa verde cocô, porque ela era uma casa realmente muito pequenininha e mal rebocada, mal pintada. Na verdade, não era para bem dizer uma casa, né? Era um, era um cubículo ao qual eu morava para que era o que dava para pagar na época, né? Então, e ainda como eu disse, ainda conseguia atrasar. E eu lembro que naquela outra semana, então, eu comecei a olhar para essa casa, lembrando desse insight, dizendo, caramba, essa casa que eu detesto, então, ela é compatível com a minha realidade interna. E veja como isso ao mesmo tempo é confrontante, né? Ao mesmo tempo que o insight ele é poderoso, todo insight que ele traz sabe, essa magnitude de ensinamento, ao mesmo tempo te coloca num estado interno em que você precisa se observar com bastante cautela e bastante atenção. Por quê? Eu naquele momento estava percebendo então que aquela casa, que aquela realidade que eu estava vivenciando, que eu não gostava, aquelas dívidas, aquela situação toda, era assim um reflexo de como eu me relacionava comigo mesmo dentro de mim. E quando eu entendi de fato isso, eu comecei a dar valor para aquelas pequenas coisas. Comecei a dar valor para aquela casa que até então eu via como algo que eu não gostava, como algo que eu não queria. E comecei a entender que para eu poder ter algo melhor e um nível de realidade maior, eu tinha que me expandir primeiramente internamente. Então, eu comecei a valorizar os pequenos atos, as pequenas coisas que tinha ao meu redor, para que algo maior e uma realidade mais expandida pudesse chegar. Porque no complemento dessa mesma instrução, dessa mesma lição, eu entendi que as experiências que chegam na nossa vida, elas chegam para fazer com que a gente perceba o nível de consciência que a gente tem naquele exato momento e se expanda e possa de fato evoluir. E quando a gente não consegue acolher a experiência, quando a gente olha para a experiência com desagrado, com rejeição, a gente acaba se prendendo cada vez mais naquela mesma experiência. Então eu lembro que esse insight foi algo realmente muito transformador, muito positivo e que começou a mudar a minha realidade. Isso a gente está falando aí de 12, 13 anos atrás, quando eu tive essa experiência específica, tá? Então, a reflexão que eu queria deixar para você é examine também a sua vida, examine qual é a realidade que você tem que hoje talvez você não gostaria de ter, quais são os comportamentos, quais são as atitudes, qual é o nível de realidade que você vivencia e experimenta nessa vida. E ao invés de criticar, ao invés de julgar, ao invés de condenar, sabe, de achar que você não deveria estar passando por aquilo, tente observar com um pouquinho mais de cautela e veja qual é o nível de realidade interna que te faz ter esta consequência externa. E se você conseguir aprender então a dar valor a essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes e as experiências e jornadas que a gente tem,
e abraçar isso como sendo aquilo que veio para você, aquilo que é seu, e uma vez que é seu, você precisa fazer algo com isso. Eu tenho certeza que você também vai começar a expandir não apenas a tua percepção, mas principalmente o nível de manifestação que você tem na sua vida, ok? Era esse insight que eu queria compartilhar, o primeiro insight dessa série de vídeos. E claro, se ele fez sentido, se você gostou de alguma forma, comenta aqui embaixo, compartilha comigo também, compartilha aqui com o pessoal e com essa comunidade ayahuasqueira alguns dos seus insights que você teve na força da medicina, que fizeram sentido para você. E claro, se você gostou do conteúdo também, compartilhe ele, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Era isso por enquanto, um grande beijo para você e até o nosso próximo insight.